Quero falar de um tema hoje bem interessante com vocês. Já ouviram falar da proceduralização? Proceduralização é um tema levantado por um grande doutrinador da década de 70 da Alemanha, Rudolf Hithotter. Ele que trouxe a proceduralização como um terceiro viés para se discutir a estruturalização, né, de um poder judiciário, de como são as decisões judiciárias e como nós possamos aí avançar. Porque antigamente, na década, ali no século, na verdade, 19, quando tínhamos ali decisões referentes à legalidade, ilegalidade, lei especial derroga a lei geral, decisões que eram sem complexidade alguma para se decidir. Com a complexidade da sociedade em si, começaram a ter que fazer o quê? Ter complexidade também nas decisões. Tiveram que se evoluir, né? Pós-guerra, tivemos aí no século XX algumas decisões que já começaram a entrar como os direitos fundamentais, ponderação nas decisões, proporcionalidade, razoabilidade nas decisões, né? E atualmente nós temos aí inúmeros casos estruturais que o STF, o STJ, o Poder Judiciário em si, decide de formas de decisões paradoxais que, na verdade, são indecidíveis. Por conta que o nosso Código do Direito, vamos dizer, que nós tratamos os binômios lícito e ilícito, legal e ilegal, constitucional e inconstitucional, ele se diverge. Porque nós temos ali também, em decisões judiciais, aquele termo que somos acostumados a ver. Isto posto, julgo improcedente. Isto posto, julgo procedente. Acolho, não acolho. São decisões terminativas, vamos dizer assim. E quando você tem uma decisão terminativa, em frente paradoxais, que são decisões que não se decidem. Ou seja, é um caminho para que tenha uma resolução de um conflito. Quando você tem uma decisão paradoxal, ela tem um problema multifacetado, com várias visões. Quando você tem várias visões, tanto ideológicas quanto visões aí políticas, visões empresariais, você consegue aí trazer, quando uma decisão, essa terminativa, numa decisão paradoxa, você consegue colocar, como diz nosso ilustre filósofo aí do direito, Jeremy Aldrum, ele fala sobre quando você tem uma decisão, a outra parte que não teve a decisão favorável, ela se sente como um perdedor. E aí criam-se problemas dentro da sociedade. Então nós precisamos estruturar a decisão, paradoxal. A ideia de Hithotter, na época, foi de trazer uma resolução de um conflito e que não se decida de forma sem adentrar aí nos aspectos de várias formas de se ver aquele problema. Podemos citar aí a questão nossa tecnológica, nanotecnologia, que são situações que todos os dias surgem alguma questão nova. Por exemplo, se o STF decide sobre a proibição ou não de inteligência artificial nos tribunais, amanhã já tem um novo problema a se enfrentar. Ou seja, essa decisão ela não vai se terminar. Tivemos a questão da reforma eleitoral, que são problemas estruturais políticos do Brasil, e que o STF foi e decidiu sobre a reforma política. O que aconteceu? Retornou novamente para se debater a reforma política. Temos aí também a reforma trabalhista. O Poder Judiciário não pode julgar se a reforma trabalhista pode ou não ser aplicada. Isso é um problema do Congresso. Quando você se decide o aspecto ali, talvez de uma inconstitucionalidade, questão da gravidez também, que foi debatida ali, de pontos que ainda são inconstitucionais ou constitucionais, tudo bem. Agora você tirar todo um sistema que é estrutural de uma sociedade e julgar como se fosse procedente ou improcedente, você atrapalha o desenvolvimento de uma democracia. Então nós temos que pensar uma forma de um poder judiciário, de um direito, que se construa uma decisão olhando várias partes do direito, e não decisões terminativas, em alguns aspectos, lógico, em questões paradoxais, problemas estruturais. Vamos discutir fake news. Nós estamos discutindo a fake news no STF. Isso não é uma decisão do judiciário, é uma decisão que deve ser tomada pelo Congresso. Por quê? Fake news. O que seria fake news? Vamos falar assim que fake news é uma escrita, uma informação que ela não tem o conteúdo com verdade. Só que ela é colocada através de plataformas que 90% da população confia.
E se 90% da população confia, ela se tem como uma notícia verdadeira, com um conteúdo que pode trazer problemas, inclusive em aspectos políticos, aspectos aí da particularidade de cada pessoa, onde uma notícia falsa, dentro de uma plataforma que todos confiam, ela leva à sociedade um problema, que o judiciário não pode dizer que aquilo é fake news ou não, mas sim ser regulamentado através de uma própria lei, para que não permitem abusos dentro de uma plataforma. Então, existem pontos que o judiciário não pode decidir. Então, nós estamos falando dessas decisões paradoxais. Nós precisamos avançar um pouco para decidir realmente o que são decisões paradoxais, o que tem que ir para o judiciário e o que não tem que ir para o judiciário. Bom, é um tema um pouco difícil de se entender, mas é um tema que vai ainda ter muito o que se falar, que vai ser necessário debatermos ainda, principalmente no nosso Congresso. Obrigado, gente!